não é um país monolíngue. De fato, o Brasil é um país com mais de 300 línguas. O censo do IBGE de 2010 identificou 174 línguas indígenas como autodeclaração, e nós temos várias indicações de pesquisas de que nós temos também pelo menos 56 línguas faladas há pelo menos 3 gerações no Brasil por descendentes de imigrantes, né, que são línguas, o talião, o vêneto, o pomerano, Hunzurkish, enfim. Temos um conjunto de línguas que são essas que nós consideramos as línguas de imigração. Nós temos também línguas crioulas, faladas na fronteira, sobretudo. Temos na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, o crioulo lá de base indígena e com francês, né, o galibi. Nós temos também o portunhol, né, na fronteira. Além disso, o Brasil tem as línguas que são de afrodescendentes, que organizam também muito do que é o português popular hoje em dia. Então, com esse quadro, o que nós temos que fazer é desconstruir mesmo a ideia, o mito, né, de que o Brasil é um país monolíngue, porque é um monolinguismo que atrapalha a nossa cidadania, que impede que a gente avance, por exemplo, numa legislação que reconheça a educação bilíngue e plurilíngue no sistema de ensino público. Isso é proibido no Brasil até hoje. Esse mito do monolinguismo, ele gera muito preconceitos, que faz com que todas as pessoas que não falam português sejam, ou porque falam português errado, ou porque não são considerados nem brasileiros, né, são uma ameaça, são considerados pessoas que são semi-analfabetas, ou que vivem no meio rural. Enfim, nós temos efeitos desse mito do monolinguismo que é muito perverso e que é contrário ao que tudo que está acontecendo no mundo hoje. O mundo de hoje é um mundo para as línguas, feito de línguas. Saber línguas hoje no mundo inteiro é um valor, né, é algo importantíssimo para a carreira profissional das pessoas, importantíssimo que as pessoas usem as tecnologias, né, para que elas tenham amplo acesso às informações. Enfim, o mundo é hoje muito plurilíngue e o plurilinguismo só nos beneficia. O Brasil, ele tem uma trajetória, então, de monolinguismo, de políticas de repressão, mas recentemente, a partir da Constituição de 88, com o reconhecimento das línguas indígenas e da cultura indígena, né, como eles podendo ter a sua educação e a sua cultura nas suas línguas. Isso foi um avanço importante porque permitiu que em 2002 nós tivéssemos o fomento de direitos linguísticos por municípios brasileiros. Então, hoje, em 2002, o município de São Gabriel da Cachoeira reconheceu como línguas cooficiais no seu município, quer dizer, no município de São Gabriel da Cachoeira são faladas 25 línguas, 3 delas, Nhengatu, Tucano e Guanil, são faladas por boa parte da população, que são línguas francas nas calhas dos rios. Essas línguas foram reconhecidas como cooficiais naquele município. E a partir daquele momento que se gera essa possibilidade de um município reconhecer língua como cooficial na sua jurisdição, nós iniciamos uma política nova no Brasil, que é a política de cooficialização de línguas, que hoje atinge 30 municípios. E são 11 línguas cooficiais, né? 7 são indígenas e 4 são de imigração. No caso do Talian, o Talian é cooficial em 12 municípios. Um em Santa Catarina e os outros 11 no Rio Grande do Sul. Mas é uma língua falada no Paraná, falada no Espírito Santo, falada no interior de São Paulo, né? Então, a política de cooficialização, ela representa hoje uma nova jurisprudência muito importante para que a gente avance na construção de um país mais plurilíngue. Além disso, nós temos o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que se tornou um decreto em 2010 e que é a primeira, esse decreto criou o Inventário Nacional como a primeira política nacional
de levantamento, quer dizer, de conhecimento e reconhecimento da diversidade linguística brasileira. De fato, a gente conhece muito pouco dessa realidade linguística brasileira. E esse decreto, ele permite fazer esses levantamentos dessas línguas dentro de uma metodologia para reconhecimento do ponto de vista de um patrimônio imaterial. E ao final desse trabalho, e seguindo um conjunto de critérios que visa a inventariar não só a variedade da língua, mas aonde ela é usada, se ela é transmitida, se quem fala são os mais velhos, ou se as crianças também estão aprendendo, se é ensinada na escola, enfim, toda a questão da vitalidade da língua, da transmissibilidade da língua, dos usos da língua, isso é tudo mapeado nessa política do inventário, para que, ao final desse trabalho, as comunidades linguísticas possam decidir políticas. Então, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística é uma produção de um conjunto de informações para o planejamento de políticas linguísticas que melhor favoreçam aquelas comunidades. Também cultural. E, ao final, é reconhecido como a língua que é inventariada, ela já é reconhecida como uma referência cultural brasileira. Então, isso é muito importante, já que, justamente, a gente teve uma história de repressão, né? E de silenciamento.